Meus irmãos, a boa noite, a graça e a paz do nosso Deus esteja com você e com toda a sua família. Hoje é um dia maravilhoso que nós vamos aprender mais da palavra de Deus, na nossa devocional desta noite, onde nós teremos o privilégio de falar também sobre devocional. Qual é a importância da devocional no meio familiar? Nós, há uns 15 dias atrás, quando na nossa EBD nós ainda estávamos trabalhando sobre ensino, como é importante o ensino dentro da escola, como é importante o ensino dentro da igreja, e nós queremos concluir, mais agora na quinta-feira, nesse dia, quero dar uma parada no nosso estudo, mas concluir falando sobre a importância da devocional dentro da família cristã. Antes de nós iniciarmos e lermos o nosso texto, eu gostaria de fazer uma oração, pedindo ao Senhor que continue a nos abençoar e que Ele venha falar conosco profundamente nesta noite, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai bendito, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Fale conosco, Senhor, usa-nos, ó Pai, para que venhamos entender a Tua palavra, que é santa, que é perfeita, a Tua palavra, Senhor, que enche os nossos olhos de esperança. É o que nós oramos no nome santo e precioso de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor conforme está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, do 6 ao 9. Deuteronômio, capítulo 6, do 6 ao 9, e assim diz a palavra do nosso Deus. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa, nas tuas portas, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. Aqui o Senhor está falando para o povo de Israel, orientando o povo a ouvir a voz do Senhor, a ouvir essas palavras. Lá no versículo 4, ele começa dizendo: ouve, ó Israel. Escuta, Israel, as palavras que hoje eu te ordeno, que hoje eu falo. E aí ele fala de amar ao Senhor de todo o coração, de toda a tua alma, de todo entendimento. E ele continua dizendo a nós: olha, essas palavras que hoje eu te ordeno, vocês vão inculcar na cabeça dos seus filhos. Vocês vão falar a todo momento, ao levantar-te, ao deitar-te, ao sentar, ao estar com ele em todos os momentos. A palavra deve ser inculcada. Qual a importância, então, meus irmãos, da devocional familiar? Vivemos dias em que a devocional ela deve ser também ensinada. Falamos de tantas coisas já, falamos das quintas-feiras de relacionamento, já falamos sobre o ensino na casa, como que ele deve ser, como que a influência do nosso ensino, do nosso lar com a escola. E agora o nosso ensino a respeito da nossa devocional familiar. Isso é importante e necessário na nossa vida. A devocional ela sempre foi importante, nós vamos ver no decorrer do nosso estudo. É importante nós notarmos, meus irmãos, que este momento onde a devocional ela deve ser vivida por nós, deve estar no nosso coração, e nós devemos sempre aplicá-la na nossa vida. Há um dizer que certa feita eu ouvi, algo muito interessante, diz assim, ó, conquanto importante, o fato é que o culto doméstico tem sido um tesouro perdido na maioria do povo de Deus. Eu gostaria de começar com esse questionamento em que certa vez eu ouvi e que eu gostaria de trazer para nós. Será que, de fato, a devocional ela tem sido esquecida? Será que a devocional ela tem sido deixada de lado no nosso ambiente familiar?
Será que isto é apenas uma conjectura de muitas pessoas? É importante nós olharmos que a devocional ela não pode ser feita numa questão onde ela se torna, às vezes, maçante, às vezes ela se torna um momento chato, mas deve ser um momento onde todos os membros da família se envolvem na devocional. Se você tem crianças pequenas, como eu, você pode introduzir na sua devocional, por exemplo, cânticos infantis, trazendo aplicações para a vida da criança e também para a vida dos adultos. Às vezes nós fazemos as devocionais e elas se tornam tão distantes dos membros da família. E a devocional ela precisa fazer parte da realidade em que os nossos filhos estão, em que nós estamos inseridos. Não é o momento de você ali agora ficar, que nós veremos um pouco mais à frente, ficar discutindo questões teológicas, é o momento de nós nos alimentarmos de Deus. Não que isso não possa ser feito, mas esse não é o foco principal. Certo escritor, quando escreveu um livro chamado 101 Ideias Criativas para o Culto Doméstico, ele sugere para nós que nós venhamos ter alternativas criativas. Graças a Deus, a nossa igreja, temos vários aí professores, pessoas que possam nos ajudar a entender melhor como podemos fazer de formas criativas, desde que sejam bíblicas. Temos aí também o departamento infantil que pode auxiliar os irmãos. Semana passada mesmo, colocamos um material que foi usado para muitas famílias do Brasil, falando da importância da Páscoa. Creio eu que as famílias da nossa igreja usaram esse material, não apenas por serem voltados para as crianças, mas para um alimento pessoal nosso, onde aquele material mostrou para a gente durante a semana toda os passos de Cristo até a ressurreição. Se você não fez isso, faça. Mesmo que você não fez, a Páscoa deve ser lembrada sempre por nós. Ajude os seus filhos a se alimentarem mais da palavra do nosso Deus. E nós vamos pensar, então, aqui 7 motivos ou 7 maneiras que nós vamos ser bem breves, os irmãos podem ter certeza disso, mostrando a importância, então, da devocional. E o primeiro motivo, como nós colocamos aqui uma família para representar isto, é que Deus é digno de ser adorado no contexto familiar. Deus, ele precisa ser adorado no nosso contexto familiar. Quando nós pensamos um contexto familiar, nós devemos pensar assim, porque a nossa devocional deve ser um momento agradável, onde há um culto familiar, onde Deus é adorado, onde Deus é engrandecido, onde Deus é invocado, onde nós colocamos as nossas necessidades. Os nossos filhos também precisam saber das nossas limitações, daquilo que nós passamos, dos nossos pecados. Nós falaremos um pouco mais adiante, mais sobre isso. Meus irmãos, esse é o momento central onde nós falaremos sobre o momento do culto, onde nós vamos adorar a Deus. Nós vamos exaltar. Esse é o ensinamento da Bíblia. A Bíblia nos ensina isso. Claro que a Bíblia não vai dizer, não tem um texto específico falando sobre devocional familiar, mas se você olhar nas Escrituras, você vê o texto que nós lemos, é claro sobre isso. Olha, pais, inculquem os ensinamentos na mente dos seus filhos. Quando nós olhamos lá em Gênesis 22, versículo 7, é interessante você olhar, por exemplo, lá onde diz assim, onde a palavra do Senhor mesmo diz, Isaac perguntando ao seu pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Como que ele, Isaac, sabia que necessitava de um cordeiro? Porque ele sabia que estava faltando algo para a adoração. Ele sabia que estava algo fora do lugar. Então ele, como filho, ele questiona, dizendo, onde está o cordeiro, pai? Ele não diz com essas palavras, mas é como se ele estivesse dizendo, olha, o Senhor sempre me ensinou diferente. Onde está o cordeiro? Então ele sabia que algo estava precisando. Também nós podemos olhar para a vida de Jó.
Se você olhar lá em Jó, capítulo 1, versículo 5, o que o texto lá nos ensina? Quando Jó fazia sacrifícios, Jó ele conduzia os seus filhos à realização dos sacrifícios, e logo após qualquer um deles organizava, logo após ajuntar eles, a Bíblia fala que ele organizava um grande banquete. E a Bíblia ainda fala que ele fazia isso continuamente. Não era algo pontual, de vez em quando, como muitas vezes acontece conosco, né? Fazemos uma vez na semana, depois nos esquecemos durante toda a semana, ou se bobear até um mês. Não era assim. Ainda, meus irmãos, é possível se lembrar do mandamento dos pais que nós lemos em Deuteronômio, capítulo 6, onde vem falar para nós a esse respeito também. Quando nós olhamos ainda no Novo Testamento, nós encontramos o apóstolo Pedro exortando os maridos a tratarem as suas esposas com dignidade. E a razão é apresentada a isso foi para que não se interrompam as vossas orações. É interessante observar que, nesse sentido, aqui Pedro não se referia apenas à oração do marido, mas à oração mútua do casal. Era deles. E é interessante observar que, aparentemente, o apóstolo, ele assumiu que os casais deveriam orar juntos em casa. Você tem orado com a sua esposa? Você tem orado com o seu esposo? Veja, meus irmãos, algo que às vezes nós podemos pensar, que nós falamos que a oração é importante, nós falamos que reunião de oração é importante, nós falamos que a oração é aquela que pode transformar e mudar realidades que muitas vezes está longe de nós fazermos alguma coisa, mas as nossas reuniões de oração, elas são fracas. E eu não falo questão da pandemia, eu falo antes da pandemia. Por que nas nossas reuniões de orações há poucas pessoas e, ao mesmo tempo, quando nós vemos a palavra de Deus e a fala de muitas pessoas dizendo que a oração é importante? Se a oração de fato é importante, pratiquemos mais essa verdade. Deus é digno de ser adorado no contexto familiar. E nós só vamos conseguir fazer com que os nossos filhos entendam qual é a importância do culto se nós, como pais, ensinamos a eles ou ensinarmos a eles a importância da devocional familiar. Tudo começa dentro de casa, meus irmãos. Nunca esqueça disso. A igreja tem grande responsabilidade, mas começa dentro de casa. É importante nós notarmos também, um outro ponto a notarmos é que esse é um excelente momento agora para comunicar o evangelho diariamente aos membros da família. Todos nós temos, meus irmãos, a necessidade de pregarmos o evangelho. A pregação do evangelho, ela é feita a todos nós. E se você tem filho, mais precisamente, você precisa anunciar o evangelho aos seus filhos. Nós já falamos aqui de alguns livros e já indicamos alguns livros que são importantes para nós que somos pais. Eu vou indicar novamente aos irmãos pelo menos 2 livros. Tem um, Não Me Faça Contar 3, que ele é um livro muito bom, que pode ser de muita enriquecimento para nós. Tem esse livro aqui, Instruindo o Coração da Criança, que é um livro que é muito bom. E tem esse livro aqui também, Pastoreando o Coração da Criança. Este Pastoreando o Coração da Criança, ele é um livro onde vem mostrar exatamente isso que nós estamos vendo agora. Vem mostrando sobre o que o Evangelho ele faz. Quando nós... como eu como pai, como mãe, posso fazer a partir do Evangelho, que é pastorear o coração do meu filho. E é essa pergunta que eu gostaria de deixar para você. Nesses tempos onde nós podemos, e a maioria dos irmãos, até pela realidade que nós temos vivido, estamos mais próximos ainda mais dos nossos filhos, nós podemos pastorear. De que forma nós temos pastoreado o coração das nossas crianças? Nós sabemos
quais são as necessidades, quais são os anseios dos nossos filhos. E a nós também, no momento familiar, o momento de você abrir também o seu coração e dizer também para o seu filho qual é as suas limitações. Os nossos filhos precisam saber disso. Precisam saber que nós somos pessoas frágeis. A família tem orado por você e tem orado com você. Esse momento, meus irmãos, dá ocasião familiar aqui de eu e você estarmos prontos a abrir o nosso coração. A necessidade de nós intercedermos. Às vezes, por exemplo, o seu filho pode falar de uma necessidade que ele tem, talvez de uma matéria na escola, ou de um professor que ele acha muito bravo, que ele fica com medo quando é aquele professor, talvez ele possa fazer isso, ou por algum coleguinha dele que talvez esteja doente, e aquele momento é o momento de você orar por eles juntos. O culto doméstico, ele vai nos auxiliar nesse sentido. E é uma pena porque às vezes nós não vemos a importância da pregação do evangelho. A pregação do evangelho, ela é necessária nesse tempo. A pregação do evangelho, ela é extremamente necessária, meus irmãos. Precisamos pregar a todo tempo para os nossos filhos e para nós também. Porque quando nós pregamos para os nossos filhos, nós anunciamos primeiro para nós. Terceiro, meus irmãos, essa também é uma boa ocasião para que seus filhos verem o exemplo espiritual positivo e contínuo de seus pais na vida real. A vida real, ela precisa ser, para os nossos filhos, um exemplo. Geralmente, meus irmãos, durante a nossa vida diária, na sua casa, os filhos veem os piores momentos dos seus pais. Eles veem, às vezes, os pais ficando irados, às vezes o pai e a mãe discutindo, ou discutindo com outras situações. Eles veem os pais passando por esses momentos. E é nesse momento também que nós devemos nos certificar de que eles também tenham a oportunidade de ver que nós somos pecadores. Veja, porque muitas vezes nós só queremos mostrar para os nossos filhos aquilo que nós não somos. Às vezes nossos filhos podem nos achar como aqueles pais, nós olhamos às vezes, as crianças às vezes olham para nós e veem como nós, as pessoas perfeitas. Veja que é importante testificar a devoção, a fé, mesmo quando estão corridos diante de Jesus, o desejo para a palavra de Deus. Devemos mostrar, então, que nós somos imperfeitos e pecadores, homens e mulheres imperfeitos, mas que estão buscando num Deus perfeito que pode mudar a nossa realidade. Deixe claro, meus irmãos, a eles que seus pais muitas vezes são hipócritas com as nossas ações, muitas vezes, às vezes eles podem pensar assim, poxa, meu pai, ele é tão ativo na igreja, às vezes ele pode ser que aqui em casa ele seja diferente, às vezes a criança pode pensar nisso, mas isso é importante as crianças verem, porque elas vão ver em nós que nós somos imperfeitos, mas que estamos atrás de um Deus perfeito que pode mudar, um Deus que pode mudar a nossa história, possa mudar a forma como nós vemos os relacionamentos, pode mudar a forma como nós vemos muitas situações. Por isso o culto doméstico é um momento onde os pecadores redimidos se humilham diante de Jesus, e ali no momento da devocional você vai falar, ó filho, eu quero nesse momento orar a Deus, pedir perdão, porque aquela forma que eu agi com a sua mãe, ou você pedir perdão a forma como você agiu com ele, ou a esposa dizer a forma como que agiu com o marido. Então esse é o momento de nós olharmos e também lavarmos a roupa suja. É o momento de nós confessarmos os nossos pecados. Quarto lugar, meus irmãos, o culto doméstico diário é um tempo também de refrigério. Refrigério. Por que é um momento de refrigério, meus irmãos? Por que ele é um momento?
É um momento, meus irmãos, onde a devocional em família deve ser marcada pela brevidade. Primeira coisa precisa ser focado aqui. Agora vamos mais para a prática, né? Às vezes nós olhamos a devocional e achamos que ela deve ser assim como um culto, né? Nós estamos na igreja, então ali tem que ter um momento de confissão, um momento de adoração, tem que ter 3 hinos, tem que ter os salmos e tudo, todo aquele momento, e vem alguém, o pai vai começar a pregar, tem que falar meia hora. Não. O momento da devoção, o momento do momento do culto doméstico, a forma como você quiser chamar, ele deve ser um momento restrito à família, não algo muito demorado, né? Se você tiver crianças pequenas, como as minhas, 15 minutos no máximo, 20 no máximo. Traga também elementos que possam ajudar. Por exemplo, a gente tem aqui a Melzinha pequena. Eu sei que ela não vai conseguir prestar muito atenção em muito tempo. Então, no momento da fala, eu tenho que ser o mais breve possível. E eu tenho que trazer realidades para elas quando eu estiver ali falando do texto. Então, eu tenho que trazer para ela algumas realidades da sua vivência. Eu tenho que também trazer realidades, por exemplo, para a Laísa, de coisas que ela está de coisas que ela está vivenciando. Então, a importância de nós olharmos para essa realidade, olharmos para a realidade da criança e vermos que nós precisamos trazer coisas que estão próximas dela, né? Então, é importante nós olharmos isso, né? Falar sobre pecado, trazer algo que possa ser próximo dela, próximo da realidade das nossas crianças, tá? Então, isso é importante. Algo que é importante nós também pensarmos, meus irmãos, é que o culto doméstico ou a devocional familiar, ela é também uma espécie já de preparação também para o culto comunitário. O que muitas vezes acontece? Acontece muitas vezes é que as nossas crianças, quando elas chegam ao culto doméstico, ou melhor, quando elas chegam ao culto público, elas têm uma certa dificuldade. Claro que aqui eu não posso generalizar, mas boa parte desta não presença dessas crianças no culto é porque muitas delas não têm uma frequência de culto familiar ou de uma devocional familiar. É importante que quando você estiver fazendo a sua devocional, você então aplique essas verdades para as suas crianças, você mostre para ela que ali é um momento sagrado, um momento onde ela vai ouvir a palavra de Deus, é um momento onde ela vai cantar, ela vai louvar a Deus, é o momento em que ela vai aprender a palavra de Deus e ela tem que ficar ali ouvindo a palavra de Deus. Claro que uma criança pequena, ela não vai ficar parada, mas você tem que incentivar isso, mostrar para ela dessa importância, porque quando ela chegar no culto, ela vai ver que há uma semelhança daquilo que ela está aprendendo lá dentro do seu lar. Veja que esse é o papel da família. A família deve educar. A igreja está nesse processo, mas a família tem grande papel nisso. Por isso, a devocional ela precisa ser feita diariamente pelas nossas famílias. Quinto lugar, meus irmãos, o culto doméstico é um tempo de instrução. Instrução para nós e instrução para os nossos filhos. Em cada momento, a Bíblia deverá ser lida, deverá ser explicada de uma forma clara, como eu já disse. Elabore planejamento. Talvez você pode, por exemplo, vamos estudar agora os 10 mandamentos. Ou vamos estudar, como nós fizemos semana passada, vamos estudar lá os caminhos de Jesus até a ressurreição. Existem vários materiais que você pode adquirir, por exemplo, na nossa editora Cultura Cristã, você acha vários materiais que você pode usar também, talvez, se conforme estiver a EBD na nossa igreja, né? Em breve, se Deus permitir, oremos por isso, para que possamos ter a EBD de forma como nós sempre tivemos. Então, quando isso acontecer, você pode usar talvez o material da EBD, ou dos adultos, ou das crianças. Aplique aquilo que você aprende com os adultos para a realidade das crianças.
né? Eu não sei quantos aí têm acompanhado a IBD Infantil, mas a IBD Infantil está trabalhando uma revista que os adultos estudaram. Nós já acabamos essa revista, mas as crianças têm estudado. Isso tem sido aplicado para uma realidade infantil. Então, veja que nós podemos estudar a mesma coisa, o que vai mudar é a aplicação, e o que vai mudar é essa necessidade, né, da realidade da criança. Então, o culto doméstico diário é um tempo de instrução. Lá em Colossenses 3,16a, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra precisa habitar no nosso coração. Nós devemos instruir, nós devemos aconselhar-vos mutuamente. Quando nós estamos ali instruindo os nossos filhos, nós estamos aconselhando os nossos filhos. Nós estamos instruindo os nossos filhos. Quão bom e importante, meus irmãos, é nós fazermos isso, entendemos da importância da instrução familiar. Nós, como pais, principalmente, que somos os pastores dentro dos nossos lares, precisamos entender isso. Precisamos chamar a atenção da nossa família no sentido de chamar para nós essa responsabilidade ao ponto de nós estarmos pastoreando o coração dos nossos filhos. Né? A devocional ela é importante, a devocional ela faz parte, mas nós devemos também levá-los a pensar que isso deve ser feito não apenas no âmbito familiar, não apenas no momento das nossas devocionais, mas em todos os momentos. Você está andando com seu filho, você passou por alguma situação, você viu alguma situação, você ensina-o biblicamente. Como nós vimos, né, no domingo, em certas situações que nós passamos na nossa vida, o que a Bíblia diz? Vamos, por exemplo, você está lá no trânsito, alguém te fecha. Você vai falar o quê? Então, você estando com seu filho, você pode ensiná-lo: olha, nós como cristãos não podemos agir assim. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos com também os nossos exemplos, ensinando no dia a dia. Não somos perfeitos, a gente sabe que a gente vai errar muitas vezes. E aí volta naquele ponto que nós já falamos. É o momento de nós confessarmos também aos nossos filhos. Eles precisam também ver isso em nós. Sexto lugar que nós vemos é que o culto doméstico diário é um tempo de oração. Meus irmãos, isso aqui é importantíssimo. Né? A oração familiar, ela faz parte, é algo que o Senhor vai nos ensinar. Quando você olha lá em Efésios 6,4, ele diz: e vós, pais, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Nesse mesmo texto, agora Efésios 3, aliás, ele vai dizer: filhos, obedeceis aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe como primeiro mandamento, como promessa, para que te vá bem e seja longa a vida sobre a terra. Então veja que há uma ordenança aos pais e há uma ordenança aos filhos. A oração, ela faz parte. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E orar sem cessar ali é a ideia de uma continuidade, né? Como está lá no livro de Jó, que continuamente ele fazia aquele momento com os filhos. Continuamente eu e você precisamos orar, ensinar aos nossos filhos como isso é importante, como a oração é importante. Não é somente quando eu, Guilherme, estou orando, mas é quando a família também está orando. E quando essa família entende que a oração é importante no meio familiar, ela vai entender que essa oração é importante também no momento em que ela está na igreja. Então, um pai zeloso e piedoso, ele vai incentivar o seu filho, por exemplo, a participar das reuniões de oração da OCP. Um pai piedoso vai incentivar os seus adolescentes a participarem também das reuniões de oração da igreja, assim como os jovens, assim como nós adultos. Veja que deve haver em nós essa piedade no sentido de olharmos a importância da oração no nosso meio familiar. Eu me lembro quando eu morava no seminário, e algo que nos foi ensinado muito é a respeito da oração. Como que a oração é importante no nosso ministério.
Eu me lembro que todas as quartas-feiras, às 6 horas da manhã, nós tínhamos um momento de oração, onde só os seminaristas se encontravam para orar. Tínhamos também outros momentos em que era um momento onde a família estava presente, tínhamos vários momentos. Mas um desses momentos era o momento onde nós orávamos, onde nós clamávamos a Deus pelas nossas vidas e orávamos também pelos pastores que já estavam no campo. Por isso a importância da oração dentro da família cristã. Nós precisamos orar pelos nossos filhos. Nós precisamos orar com os nossos filhos. Nós precisamos estar prontos a orar todos os momentos. A oração, ela faz parte da nossa vida. E mesmo em tempos como nós estamos vivendo, difíceis, a igreja precisa orar mais, meus irmãos. Nós precisamos jejuar mais. Oramos pouco. Sabe, nós temos tempo para tantas coisas e precisamos aprender a importância da oração no nosso tempo. Você tem orado com a sua família, clamado a Deus? Isso nós precisamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, que nos ajuda, em nome de Jesus. E no momento da devocional, é o momento que nós vamos estar pedindo mais graça a Deus. Por último, meus irmãos, nós vamos estar pensando sobre o culto doméstico. Ele é diário e é um tempo também de louvor a Deus. Então, nós já vimos que é o momento também de nós confessarmos os nossos pecados. Nós já vimos anteriormente, né, que é um momento de oração. Nós já vimos que é um momento também onde há a leitura da palavra e nós aplicamos a realidade da nossa família. E nós vemos agora também que o momento da nossa devocional, ele é um tempo de louvor a Deus. É o momento que você vai cantar, vai louvar a Deus, vai exaltar o nome dele. Né? E isso é importante nós pensarmos. Há um texto lá em Efésios, capítulo 5, do 18 ao 20, ele diz assim, olha, não vos embriagueis com vinho, mas, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por louvor a Deus e Pai, nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para nossas vidas, nós precisamos entender que no momento do culto doméstico, é o momento de nós adorarmos a Deus, de nós louvarmos a Deus. E às vezes aqui a gente pega as meninas, a gente pega canções infantis e começamos a brincar na hora do louvor, na hora da devocional, fazendo gestos, para que elas possam ir participando. Talvez a sua realidade não sejam de crianças, mas sejam que talvez você tenha adolescentes, jovens na sua casa. Talvez os seus filhos já sejam de idade adulta. Ou talvez na sua casa há irmãos que tenham entre adolescência e também jovens. Então você vai olhar para a realidade dentro da sua família e vai aplicar esta verdade, tá? Então, a importância de nós olhar terminar. Então, como nós podemos, meus irmãos, terminar aqui nosso estudo? Qual a conclusão que nós podemos trazer para nós? Bom, como eu coloco aqui, não deveria ser necessário tentar persuadir os cristãos quanto à importância do culto doméstico. Isso não deveria ser algo que nós, como pastores, líderes, venhamos a persuadir, porque isso já deve já estar no nosso coração, todos nós sabemos. Eu creio que grande maioria, se não 100% da igreja, sabe que essa deve ser a nossa responsabilidade. Mas como a prática ela se tornou tão rara e, infelizmente, né, muitos às vezes falam, pastor, eu tenho meu trabalho, pastor, é tanto corrido o meu dia a dia, e aí você tem que perguntar, o que é mais importante para você? É o seu trabalho ou a vida espiritual do seu filho? O que vale mais para você? O que você pensa sobre a realidade da sua família? Então, isso você precisa colocar
é em jogo, meu irmão? O que é mais importante para você? O culto doméstico ou a devocional, ela faz parte da nossa vida. Irmãos, nós vemos então que a palavra de Deus ela é alimento para as nossas vidas. E quando nós olhamos essa verdade, nós devemos entender que ela não deveria, nós como servos de Deus, não deveríamos ser persuadidos a fazer porque alguém está nos cobrando a fazer, mas devemos fazer porque isso é uma prática cristã, ela é alimento para a minha vida, ela é alimento para você. Precisamos ser lembrados disso sempre, para que esta verdade seja aplicada às nossas vidas. Me lembro quando eu era criança, onde os meus pais, juntos ali, meu pai, minha mãe, minha irmã, todos os dias eles nos chamavam para nos alimentarmos da palavra de Deus. E hoje, todas as vezes que eu vou lá em São Paulo, me lembro disso. E ainda até hoje eles fazem isso. Todos os dias, logo pela manhã, eu recebo um texto da palavra de Deus do meu pai. Isso me alegra o coração. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por todos os ensinamentos que tivemos no dia de hoje. É o que oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.